Era no Caramanchão mesmo, no mesmo banco rústico onde outrora Leon a olhava tão amorosamente, durante as tardes de verão. Agora, ela nem se lembrava dele. Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos ao Além da Leitura. Estamos analisando a obra de Gustave Flaubert, Madame Bovary. E nesta altura do campeonato, estamos na segunda parte, no 10º capítulo. Sim, o capítulo em que o amor platônico desce até a terra e se consuma ali mesmo, onde estas fantasias eram elaboradas acerca de Leon. É Rodolfo quem consuma, é Rodolfo quem a toma nos braços e a faz mulher, certo? Meus queridos, o capítulo começa com Emma ao sabor dos encontros, certo? Indo até a casa de Rodolfo. Para quê? Para você já sabe o que fazer. Né? Assim que o Charles dobrava a esquina, Emma descia as escadas correndo e ia até o encontro de Rodolfo. Só que lá pelas tantas, numa dessas visitas íntimas, o senhor Binet, que é uma espécie de Severino ali daquela região, a encontra no meio do caminho. Ele estava ali caçando e se dá com a figura de Emma, que fica esbaforida, que fica apreensiva ali, com medo de ter sido descoberta. Os dois ali dão um jeitinho de subornar os seus criados, porque também ali o criado, um dos criados de Rodolfo também fica meio que desconfiado daquela relação. E, inclusive, eles arrumam um ponto de encontro. E aqui existe um paralelo muito interessante com a situação de Brás Cubas e Virgília. Se você já leu Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, você vai fazer esta relação, esta intertextualidade, né? São textos parecidos, porque a mesma solução que Brás Cubas e Virgília arrumam para se encontrarem com mais facilidade, mais privacidade, é aqui também empregada por este casal, por Rodolfo e por Emma. Eles arrumam ali um casebre e podem cultivar o amor deles. Certo, meus queridos? Muito bem. Pouco a pouco, os receios de Rodolfo contagiaram-na. É assim que começa o capítulo. Primeiro, o amor embriagara, e ela em nada mais havia pensado. Agora, porém, que ele se tornara indispensável à sua vida, temia perder qualquer parcela dele, ou mesmo que fosse perturbar. O que acontece aqui, meus queridos? Você, nessa altura do campeonato, já deve ter entendido que o que Emma sente não é verdadeiramente amor, mas ela gosta da emoção, do calor, do fantástico, do imprevisível, do perigo, hum? Do contraste, do enfrentamento. É disso que ela gosta. E à medida que a coisa vai ficando corriqueira, que os encontros vão ficando casuais, ela sente que aquilo não é o que ela quer. Então ela precisa apimentar a relação com fantasias, com o sabor do perigo. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho, um pouco mais sobre isso, ok? E o que acontece? Os amores de Emma viram dependência, viram obsessão, tá? Vira vício. Ela começa a depender daquilo. Ela alimenta aquela fantasia a ponto de depender daquela fantasia. Pois bem, e ali fica de todo modo tentando preservar aquele romance, aquela união. Okay? Ela não quer perder de jeito nenhum. Então, fica apreensiva, fica tensa, fica ansiosa, com medo de perder. E quem vive desta maneira não vive o amor propriamente dito. Não desfruta, não usufrui do amor, mas fica sempre com aquela expectativa de que vai perder, aquela ansiedade que corrói, que destrói, que anula, não é verdade? Enfim, certo?
Muito bem. Emma e Rodolfo subordinam os seus criados, subordinam, perdão, né? Os seus criados para poderem se encontrar com facilidade. Muito bem, já disse isso. E aí, meus queridos, como é que fica sendo as noites ali? Emma espera o Charles dormir, né? Fica ali enrolando para ir para a cama, tirando a maquiagem, fingindo que está terminando mais um capítulo, né? Como aquela, não, eu já vou, amor, já vou, já tô indo. Me espera acordada, só que não, é verdade? Até que o pobre diabo cai no sono e ela desce as escadas. Na medida em que Carlos fecha os olhos, Emma fecha o livro e vai ao encontro de Rodolfo, certo? Durante todo o inverno, fez-se verão para Emma e Rodolfo. Inverno lá fora, mas aqui dentro, um calor, né? Um calor da paixão. 3 ou 4 vezes por semana, estes adúlteros se encontram aí para dar cabo do seu amor, certo? Ela escapulia, sorridente, palpitante, nua. Era no Caramanchão mesmo. Naquele mesmo Caramanchão em que seus ouvidos alegres escutavam as palavras doces de Leão. Ali, onde seus pensamentos fantasiavam um amor puro. Olha o contraste, né? Ali, onde as luas brilhavam toda a noite. Agora era a Ilha da Madeira. Ela nem se lembrava dele, certo? Dele quem? Do Leão, com quem Emma fantasiava um amor puro, um amor platônico, um amor no campo das ideias, um amor bastante romanesco, que nada. E de fato está acontecendo, é um amor bem libidinoso, né? Bem carnal que está acontecendo ali com o Rodolfo, no mesmo local onde ela intencionava um amor puro, certo? E assim, meus caros, não tinha tempo ruim, tá? Era na rua, na chuva e na fazenda. Não tinha tempo ruim. Quando o tempo estava chuvoso, eles saíam ali do Caramanchão, porque Caramanchão é uma espécie de lugar no jardim. Não tem um telhado, não é bem guarnecido. É um espaço que você vai ver muito em condomínio hoje em dia, que tem ali trepadeiras que fazem o teto, né? Eles colocam colunas, 4 colunas, e plantam trepadeiras que fazem ali, acabam cobrindo aquilo de flores. É ótimo para você contemplar hoje um pôr do sol, ler um livro e, no caso dos nossos amantes aqui, né, para consumar o amor. Mas quando chovia não tinha problema não, eles iam até o escritório do Bovary, do sócio, como diz o Rodolfo, né? E lá pelas tantas, a Emma perguntou para o Rodolfo se ele não tinha medo de ser pego, né? Se ele não carregava uma arma para se defender, caso precisasse ali, se eles fossem surpreendidos por alguém ou pelo próprio Bovary. E é nessa hora, meus amigos, que eu quero chamar a atenção de você, a sua atenção. Por quê? Se não for proibido, se não for perigoso, se não tiver o tempero do mistério, do proibido, do perigo, não é não é satisfatório para a Emma. E ela percebe isso no Rodolfo. Como? Porque ela diz: e aí, meu, se chegar aqui você tem como se defender, né? Você tem uma arma. E aí o Rodolfo desdenha do nosso Charles, que diz: não, imagina, o Charles não é nem páreo para mim. Um piparote seria suficiente para que eu pudesse me defender do seu marido. Não preciso disso. Ele é um bonachão, ele é um trouxa, um bocó. Não é páreo, não tenho medo dele. E isso deixa a Emma entristecida. Por quê? Porque justamente, se não tem o tempero do perigo, do proibido, da aventura, não é gostoso para Emma. Percebe? Ela precisa desse tempero. O tema do proibido, do misterioso, errado, alimenta também a perversão de Emma. O, o caso não pode ser validado. Isso tiraria o encantamento. Exatamente isso. Né? E aí ela percebe que o Rodolfo está confortável na situação, ele está tranquilo. Né? Ele não está desesperado. Ele não sente aquilo como uma aventura propriamente dita. Ele já conquistou o que ele queria. Ele está fazendo um personagem com ele. E ela meio que percebe isso e fica muito triste. Mas ela começa a alimentar aquela paixão com cada vez mais exageros.
exageros. Ela cada vez fica mais melosa, mais grudenta, mais pegajosa. E o Rodolfo sente essa situação, começa a dar ali uns cortes nela e tudo mais. Ela sente, né? Fato curioso também é que o Rodolfo nos é apresentado uma informação muito importante que nós não tínhamos até então. Rodolfo não tem mãe. Ou seja, o lado feminino em Rodolfo é um lado bastante incompleto. E é justamente por isso, se você aí é de uma corrente freudiana, de uma corrente junguiana, se você estuda um pouco de psicologia, da função do feminino e do masculino em nós, tem um livro muito interessante que fala disso, que é Os Parceiros Invisíveis. Já recomendei aqui em alguns vídeos. Mas enfim, toda essa característica da ânima e do ânimos, a ânima sendo aquilo que de feminino existe no homem e o ânimo sendo aquilo que de masculino existe na mulher, e as projeções que nós fazemos nos pais, né, que são assim pessoas que formam o nosso caráter, são as divindades que compõem o nosso panteão, são as pessoas com as quais nós aprendemos a viver, então eles são muito importantes. O relacionamento entre pai e filho é muito importante, entre mãe e filho é muito importante. Falei muito disso no capítulo 3, aqui da playlist Além da Leitura, na parte 1, que eu analisei as características psicológicas da mãe Bovary e do pai Bovary, e também do pai da Emma, né? Fazendo um apanhado geral de como essas figuras são importantes na nossa formação. E nós aqui recebemos a informação que o Leão não tem mãe. Vive há 20 anos sem a mãe. Então, desde os 14 anos, Leão está aí se virando no mundo. O pai de Leão nem é mencionado. Mas essa informação é importante, tá? Talvez por isso que ele seja tão sagaz nesse trato feminino, né? Ele leve a coisa com tanta displicência assim. Muito bem? Esse amor sem libertinagem era novidade na vida do moço, fora de seus hábitos comuns. Exato. E aí, existe aqui uma espécie de contemplação da parte do Rodolfo que começa a ver a coisa assim como: nossa, será que não seria legal viver uma vida comum? Né? Assumir essa mulher? Nunca fui tratado assim. Estou vivendo aqui um amor mesmo, pelo menos da parte dela. Como se ele olhasse como um observador, assim, sabe, de fora. Mas isso é só um fiozinho de cabelo, tá? Olha o parágrafo seguinte. Seguro desse amor, deixou de se sensibilizar. Ou seja, a Emma deixou de ser uma caça. Perdeu o atrativo de conquista. Por quê? Porque ela já foi domada. Ela já está sob o jugo do Rodolfo. Então, perde o atrativo. Emma deixou de ter o atrativo da caça. Passou a ser posse de Leão. De Rodolfo, perdão. Já não tem aquele ardor em possuí-la. Deixou o seu amor diminuir como a água de um rio que baixa e mostra o seu lodo. E Emma percebe isso. Emma percebe. E o que ela faz? Ela começa a intensificar cada vez mais as suas juras de amor, para ver se desperta isso nele também, né? Aquela coisa toda. Certo, meus queridos? Rodolfo tinha conseguido levar a adúltera ao sabor de seu capricho. Ela está completamente nas mãos de Rodolfo. E no fim de 6 meses, quando a primavera chegou, achavam-se reciprocamente como dois casados que alimentam tranquilamente uma chama doméstica. Pois é, meus queridos. Tudo aquilo que Emma fantasia, que Emma pretende, né? Esta exaltação do desejo, né? Quanto mais inflado fica o balão de Emma, mais fácil é de ser estourado. Uma expectativa muito grande é um balão fácil, um balão muito cheio é o mais fácil de ser estourado. É justamente isso que acontece. Depois de 6 meses a coisa baixa, a coisa cai numa monotonia e eles vivem como uma vida de casado. Uma vida qualquer, certo? Sem aquela chama intensa, sem aquele fogo todo. Como é que o capítulo termina, meus queridos? Bom, lá no finalzinho, o pai Rouault, pai de Emma, aproximando-se aí o período, me parece que o período do Natal, ele costumava mandar um peru de presente
para os filhos, né, para o casal. E junto com este peru, ele escreve uma carta, né, dizendo que está com saudade da filha, que sente falta dela. E aqui há um contraste terrível com o terceiro ou quarto capítulo, se não me falha a memória, porque nós vimos que o pai Ruo, ele realmente quer se livrar da filha, a ponto de arrumar aquele casamento ali, porque ele realmente queria se livrar da filha. A filha para ele dava prejuízo. E agora nós vemos um pai aqui que termina sua carta dizendo, com todo afeto, seu pai carinhoso. Que carinho é esse? Me parece muito mais um remorso, me parece muito mais um arrependimento. Se você ler, eu acho que você vai ficar com a mesma impressão. Ok? Muito bem. Muito bem. A Emma parece ter ali uma espécie de arrependimento também ao ler a carta, né? Se vê como uma viandante que deixa alguma coisa de sua riqueza em todos os pousos do caminho. Né? Mas logo esse vislumbre passa. Mas quem a fizera tão infeliz? Onde estava a catástrofe extraordinária que a esmagara? Pô, é simplesmente esse desejo exacerbado. Nós sabemos disso, ok? Ela ergueu a cabeça, olhando à sua volta, como a buscar a causa do que a fazia sofrer. Pois é, precisa olhar para dentro, não é verdade? Ela ouvia a filha que ria alegremente. E a filhinha dela, até que enfim, né, é mencionada aqui, ok? A pequenina rolava na relva, entre o capim espalhado, para se secar. Estava deitada de bruços, no alto de um monte de palha. A Emma deixou a criança ali, como de costume, com os criados. E gritou, traga! Traga-me! Ordenou Emma, precipitando-se para beijá-la. Como eu te amo, minha filha! Minha pobre filha, como eu te amo! Pois é. Depois, notando que a menina tinha a ponta das orelhas um pouco suja, pediu depressa água quente e lavou-a. Trocou-lhe a roupa, as meias, os sapatos, fez 1000 perguntas sobre sua saúde, como se a filha voltasse de uma viagem. E é exatamente isso, né? Nos parece aqui uma relação muito, muito distante. Não à toa, os momentos com a filha são citados aqui pouquíssimas vezes citados, né? E quando é uma coisa muito rápida, enfim. E chorando um pouco, devolveu-a aos cuidados da criada, que ficara admiradíssima ante esse transporte de ternura. Exatamente, assim como eu e você, né? Toda vez que Berta aparece e que Emma tem um relapso de humanidade, nós ficamos aí espantados, porque sabemos que essa não é a sua constante. Ok? Muito bem. À noite, Rodolfo achou-a mais séria que de costume. Isso passará, concluiu ele. É um capricho. E faltou consecutivamente a 3 entrevistas. Entrevistas são os encontros aqui. Quando voltou depois, ela se mostrou fria, quase desdenhosa. Perde do tempo, minha querida. E se fez despercebido de seus suspiros melancólicos e do lenço que tirava do bolso frequentemente. Só agora Emma se arrependia. Será que é tarde? Será que é cedo? Será que dá tempo? Será que é real este arrependimento? Fica a nossa reflexão. Muito bem, meu consagrado! No próximo capítulo, algo muito importante vai acontecer, então se fosse você, eu não perderia os vídeos aqui desta série do canal. Curta, compartilhe e comente neste vídeo que é muito importante. Se você, assim como eu, está se preparando para a Olimpíada de Literatura, que acontece agora em novembro, você encontrou o canal certo, porque aqui nós fazemos mais do que simplesmente ler. Nós queremos aquilo que de mais importante o romance tem a nos oferecer, que é colher os frutos para que nós possamos nutrir a nossa alma, formar a nossa personalidade, absorver experiências. É para isso que a grande literatura serve. Por isso que ela atravessou os séculos, porque ela fala a nossa alma. Ela nos mostra aspectos da nossa alma. Nós somos Emma Bovary, como o próprio Gustave Flaubert disse de si. Emma Bovary sou eu. Emma Bovary é você. Emma Bovary somos nós. A nossa alma é insatisfeita, a nossa alma é insegura, a nossa alma vive de paixões, a nossa alma se inclina, faz besteira, a nossa alma tem essa insatisfação, essa ânsia de viver. E é com esses personagens que nós vamos aprendendo, adquirindo experiência, aprendendo a viver. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente e nós nos vemos no próximo vídeo.
Até!